E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a instalação de um sistema de alto-falantes que foi executada em 1986 em duas praças da cidade e que serviram para fazer a cobertura das eleições gerais que aconteceram naquele ano. Curiosos? Fiquem por aí que nós vamos trazer todos os detalhes. Em 15 de novembro de 1986, ocorreram as eleições gerais no Brasil, que movimentaram quase 70 milhões de eleitores. Aquelas eleições elegeriam senadores, governadores, deputados federais e também deputados estaduais. O cargo de presidente não passou por aquela disputa, pois a eleição para a função pública máxima do Brasil havia ocorrido em 15 de janeiro de 1985, quando Tancredo Neves foi eleito por meio do Colégio Eleitoral para um mandato de 6 anos. Com a morte de Tancredo Neves às vésperas de tomar posse, assumiu seu vice, José Sarney. Apenas para entendimento, a unificação dos cargos de presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais em uma única eleição ocorreria somente em 1994. Voltando às eleições de 1986, a apuração dos votos levou alguns dias. Afinal, o sistema ainda contava com cédulas e não era informatizado como hoje, que nós temos o resultado das eleições após algumas horas somente. Assim, os veículos de comunicação da época, os jornais, os rádios, as próprias TVs, divulgavam boletins com os resultados parciais daquela disputa. Isso fez com que a diretoria da Rádio Cultura de Maringá tivesse uma ideia muito interessante: espalhar caminhões com sistemas de som por meio de alto-falantes por duas praças da cidade. Uma praça localizada em região central, que é a Praça Raposo Tavares, e uma praça situada no Jardim Alvorada, que é a Praça Farroupilha. As praças Farroupilha e Raposo Tavares nunca tiveram nada em comum. Uma urbanizada e agitada, a outra quieta e modesta. Agora, com as apurações, há algo em comum entre as duas, uma movimentação diferente. É que uma das rádios de Maringá instalou um serviço de alto-falantes nos dois locais. O dia todo, os frequentadores das praças e os empregados do comércio local ficam atualizados quanto às apurações. Isso aí foi uma ideia da diretoria da Rádio Cultura, né, para informar melhor o pessoal que não pode ficar andando com radinho para lá e para cá, né? O pessoal que fica andando na rua e tal, se informar melhor como que tá, o que está acontecendo na eleição 86. Você acha que esse esquema está agradando o pessoal? Eu acho que em termos está sim, porque tem muita gente que está interessado nisso. Os flashes das eleições são transmitidos em meio à programação normal. E apesar do barulho, a instalação de alto-falantes nessas praças, ao que parece, foi uma grande jogada. Até mesmo os velhos frequentadores trocaram o tradicional jogo de damas pelo jogo da política. O que você achou dessa ideia? A ideia é ótima, 100%. Melhor do que ficar com o radinho no ouvido? É melhor, que a gente observa melhor. Foi ótimo, foi legal, caramba. Gostei mesmo. Seu candidato tá ganhando? Tá ganhando. E qual governador eleito ou mesmo os deputados que foram eleitos pela região de Maringá? A gente vai falar para vocês. Naquelas eleições de 1986 foram eleitos como senadores José Richa e Afonso Camargo, ambos pelo PMDB. Como governador, Álvaro Dias foi eleito, também pelo PMDB. Por Maringá foram eleitos como deputados federais Tadeu França e Renato Bernardi, também pelo PMDB. E como deputados estaduais, venceram a disputa Ferrari Júnior e Antônio Bárbara, pelo PMDB, Lindolfo Júnior, pelo PFL e José Alves, pelo PDT. Desses, apenas Antônio Bárbara não tinha atuado como vereador antes de ser eleito como deputado estadual. O que aconteceu no Paraná
ou mesmo na região de Maringá com o PMDB, não foi um fato isolado. Naquelas eleições de 1986, o PMDB consolidou sua hegemonia política, afinal, ele elegeu quase a totalidade dos governadores de estado. Isso foi fruto dos efeitos gerados pelo Plano Cruzado. Implantado em fevereiro de 1986, esse plano havia promovido o congelamento de preços, como uma forma de conter a inflação. E aí, você se lembra das eleições gerais ocorridas em 1986? Deixa um comentário aqui pra gente. E se você gostou de mais esse vídeo do Maringá Histórica, curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, seja membro da comunidade do Clube Maringá Histórica, porque toda semana nós traremos vídeos sobre o passado da nossa cidade. Vocês já sabem, mas é sempre importante destacar: a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!